vamos aprender sobre health and body, o que é uma coisa muito importante, já que estamos vivendo numa época de uma epidemia. Qual epidemia? Coronavirus. O que seria então health and body? Body é tudo isso, da nossa ponta da cabeça à nossa ponta do pé. E health é aquele negócio que a gente tem que tomar conta para que a gente não fique doente, para que a gente não passe mal. Como, por exemplo, se eu não me alimento bem, a minha health vai ficar prejudicada. E junto assim, o meu body também não vai ficar legal. Entendeu mais ou menos? Vamos lá. Good habits for a good life. Quais são os good habits que a gente tem que ter para ter uma good life? Sleep 8 hours every day. Então a gente tem que, sleep muito bem pra gente conseguir ter energia, pra gente conseguir ter foco nos estudos, pra gente conseguir ter, vitalidade, pra gente conseguir ter concentração. Então, o mínimo de horas que a gente tem que dormir por dia, recomendado, é 8 hours. 8 hours, ok? Devemos também to eat well. Eat well. O que seria isso? Se alimentar de frutas, legumes, verduras, coisas saudáveis. Não só McDonald's, Burger King, pastel, bolo, hambúrguer, coisas assim. A gente tem que comer coisas que sejam saudáveis. Feijão com caroço, todas as coisas são muito saudáveis. To take a shower daily. To take a shower. Take a shower é aquele negócio que o Cascão não gosta de fazer. O que o Cascão não gosta de fazer? Exatamente, isso aí se chama shower, entendeu? To take a shower daily é aquele negócio que você tem que fazer, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, para que você não fique sujo. É um hábito de higiene. Então, para ter uma good health, a gente tem que cuidar do nosso body e ficar bem limpinho. To walk. To walk. A gente fica com preguiça e fica só no computador e no telefone e a gente acaba esquecendo de fazer uma das coisas mais importantes da vida. Já assistiram aquele filme WALL-E? No WALL-E mostra pra gente que se a gente não se exercita e se a gente não tem good habits para manter o nosso body de uma maneira saudável, a gente acaba ficando sedentário, sem força, fraco. Então é importante to walk. To walk, a gente andar até a escola, a gente andar, às vezes brincar na rua, é muito importante. A gente vai estar, sempre se exercitando, fazendo movimentos. To read, quando eu pego o livro, eu read. Então significa que read é muito importante. Porque a gente obtém conhecimento, a gente aprende a se concentrar, a gente aprende interpretação de texto, que é uma coisa linda, sensacional, que muda a nossa vida. Então, por favor, vamos ter esses good habits, ok? Então, se vocês repararem, hoje a gente aprendeu também alguns verbos. A gente aprendeu o verbo sleep. A gente aprendeu o verbo to eat. A gente aprendeu o verbo to walk. E a gente aprendeu to take a shower. Take a shower. Quando o chuveiro tá aqui, a gente, take a shower. E o verbo read, que a gente já conhecia, que a gente conheceu lá na nossa outra lição. Let's talk about food. Write your favorites. Nós temos aí uma coisa que eu acho que vocês já conhecem, que vocês devem ter aprendido lá na aula de ciências com a tia Cintia, mas a gente comenta aqui de novo. O nome desse objeto se chama pirâmide alimentar. Nelas estão listadas as coisas fundamentais, quase fundamentais e quase não tão fundamentais. Entendeu? Basicamente, é como se fosse as coisas mais importantes para as coisas menos importantes que a gente tem que comer. Mas claro que tudo que a gente come é importante, desde que a gente não coma excessivamente. Então, vamos começar lá de baixo, porque a pirâmide alimentar a gente lê assim, de baixo para cima. Então, vamos começar. Lá embaixo, nós temos os breads, que é aquele negócio que a gente compra na padaria. Nós temos rice, que é aquele que vai por baixo do feijão no prato. Nós temos cereals, que são aquelas sementinhas que às vezes os mix que as nossas mães compram, que podem ser também colocadas
No açaí, que é a granola, todos os tipos, tá? Desde aqueles que a gente come no Natal, até esses que a gente coloca nas nossas sobremesas, como os cereals que a gente come de manhã também. E nós temos a pasta. Pasta é aquele negócio que fica muito gostoso quando é uma lasanha, quando é o molho branco, quando tem molho de tomate, quando é com salsicha. Pasta eu amo. Subindo para os 2 quadradinhos de cima, nós temos os vegetables, que são a carrot, o tomato, a onion e todas as outras coisas que se encontram na classificação vegetables. E nós temos as fruits, que podem ser as bananas, as apples, os strawberries e entre outros. Então, as coisas muito mais importantes da gente comer estão listadas nesses 3 quadradinhos que a gente comentou. Subindo, nós temos os 2 quadradinhos que também são muito importantes, mas devem ser comidos de maneira mais moderada. Nós temos meat, poultry, fish, eggs, beans and nuts. Meat é aquele negócio que sai do boi. Poultry são aqueles que a gente compra no domingo lá de padaria, que tem um cheirinho super gostoso. Nós temos fish, que é aquele que a gente costuma pescar. Eggs, que são aqueles que a nossa amiga galinha coloca. And nuts, que é aquela que aquele bichinho da Era do Gelo vive tentando pegar. Nós temos também os milk and dairy products. Milk é aquele negócio que a nossa amiguinha vaca coloca. E dairy products são seus derivados, como por exemplo o iogurte, o cheese, os eggs e vai assim por diante. E por último, na nossa pirâmide alimentar, nós temos o oil, fat and sugar, que é aquele que a gente tem que evitar ao máximo, mas que são os mais gostosos, os mais difíceis de serem evitados. Oil é aquele negócio que a gente coloca para fritar o nosso egg, para fritar a nossa meat, para fritar o nosso fish, para fritar o que a gente quiser fritar na nossa frigideira. Fat são os cupcakes, os biscoitos recheados, bolos, doces, chocolates e todas essas coisas que a gente ama. E neles também nós encontramos sugar, que é aquele negócio praticamente que a população mundial não vive sem. Então eu quero que na linha de baixo vocês escrevam os seus preferidos. Quais as coisas que você mais gosta dessa pirâmide alimentar? Lembrando que é para escrever em inglês, hein? Indo para a página 598, nós temos aí o que eu acho que dei errado, que é o exercício número 3, que deveria ser o 2, mas é 3. E vocês precisam prestar bastante atenção. Ele está relacionado ao nosso amigo do, que a gente aprendeu lá na aula passada. Lembram? Então vamos lá. Se eu faço uma pergunta com do, eu respondo com do. Na número 1, nós temos a pergunta: Do you eat vegetables? E nós já temos a palavra yes. Então, se eu respondo yes, eu respondo yes, I do. Na letra B, já muda. Não tá perguntando se eu gosto, tá perguntando se ela gosta. Quando eu pergunto se ele ou se ela gosta, eu vou responder com she ou he. Por exemplo, does she eat fruit? Essa é a letra B. E aí já tem aí escrito yes. Ao invés de eu escrever yes, I do, eu vou escrever yes, she does. Porque quando eu falo de he, she, it, eu não escrevo do, eu escrevo does. Então, se eu faço a pergunta, do you like fruit? E você gostar, você vai responder yes, I do. Se você não gostar, você vai dizer no, I don't. E aí, se eu pergunto, does she like fruit? E ela, tô perguntando se ela gosta agora, eu vou responder, se ela gosta, yes, she does. Se ela não gosta, eu vou responder
No, she doesn't. Ok? Tia, mas e se for um menino? Eu só vou trocar o she pelo he. Ok? Então, no número 3, vocês só tem que reparar se tá perguntando pra você ou se tá perguntando referente ao personagem que tá na foto. Ok? Se a pergunta começar com do you, é porque tá perguntando pra você. Se a pergunta começa does she or does he, tá perguntando sobre fulaninho da foto. Ok? Na página 599, nós temos um attention. E quando a gente tem um attention, o que a gente faz? A gente coloca em cima do nosso attention. IPC, que significa importante pra caramba. Nós hoje vamos aprender o nosso primeiro tempo verbal, que se chama Simple Present, que vocês já devem ter aprendido em português, que é o nosso presente. Nada mais, nada menos que o nosso present, ok? Usamos o verbo no Simple Present quando falamos de ações que acontecem no presente. E também quando queremos falar de hábitos ou ações que acontecem no nosso dia a dia. Examples. I go to school. I play soccer. He reads newspaper. She sleeps well. Eu tô dizendo coisas no presente. Olha pro meu go, ele não tá no passado. Olha pro meu verbo play, ele não tá no passado. Olha pro meu verbo reads, ele não tá no passado. E olha pro meu verbo sleeps, ele não tá no passado. E eu quero que vocês sublinhem os dois últimos exemplos, o que começa com he e o que começa com she. Quando a gente vai falar alguma coisa sobre ele ou ela e tem um verbo depois, esse verbo tem que ganhar um S no final da palavra. Então, se eu falo he reads, she sleeps, tá bom? Tem que ter um S aí no final. Na 599, nós temos o nosso primeiro exercício sobre o Simple Present. Vamos ver? Muito simples. É igual ao exercício que a gente tinha na outra lição. A gente só tem que colocar a frase na ordem. Lembrando que é letra maiúscula que começa uma frase. E que o I não é um L, é um I, galera. É um I maiúsculo. Só que quando é digitado, ele não fica aquele I que a gente conhece. Ele fica aquele I que é só uma vareta, ok? Vamos fazer o primeiro exercício juntos? A letra A? Então, a letra A começa com I math study with teacher. O que é math? É aquela matéria lá cheia de número na escola. Se eu colocar I math, fica legal? Acho que não. Se eu colocar I stud. Se eu colocar I with my teacher. O que ficou mais legal? I stud. Então eu já tenho aí I stud. I study math with my teacher ou I study with my teacher math? O nome do seu teacher é math? Não. Então como é que fica? I study math with my teacher. Quem é o seu teacher de math? A tia Cíntia. Então, a sua teacher de math é a tia Cíntia. Entenderam? Então, se a tia Cíntia fosse minha professora de math, eu diria I study math with my teacher. Ok? E essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo uma ótima semana para vocês. Qualquer dúvida do trabalho é só chamar a gente lá que a gente, resolve rapidinho. Um beijo. Até a nossa próxima aula. Goodbye. Bye bye, kids.